tarde a todos, mais uma vez. Eu sou Cássio Michel Ramos, sou estudante de doutorado de doutorado na PUC, orientando do Marcelo Perini, e eu anunciei o tema da minha fala como Educação Astrológica e Instituição Divina das Artes em Platão. Mas antes de propriamente entrar no texto, eu queria só situar mais ou menos como é que eu cheguei nessa problemática, né? Porque na verdade é um recorte da minha pesquisa de doutorado. Meu doutorado eu faço sobre um tema do Crátilo, né, que é a ideia do nome. Enfim, a ideia do nome é uma entidade aparentemente bizarra que aparece ali no Crátilo, que já coloca pela sua própria existência, né, todo tipo de problema, né, o que exatamente seria uma ideia do nome. Existe uma ideia do nome para todos os nomes, como existe uma ideia de homem para todos os homens, ou existe uma ideia de nome para cada nome. Como exatamente funciona isso, né, como é que isso se implica na teoria da linguagem de Platão. Enfim, para responder isso, eu tenho que lidar com o momento, né, o contexto em que aparece essa ideia do nome no Crátilo, e é justamente durante um percurso em que Sócrates, né, Platão ali por meio de Sócrates, faz uma analogia com as artes, né? Então ele vai dizer, bom, para entender como é que funciona o nomear, ele cita a arte do tecer, a arte de fabricar a carda, né, que é um instrumento da tecelagem, e daí ele fala, bom, o artesão da carda, para onde ele tem a vista voltada quando ele produz a carda, e deve ser uma ideia, né, e daí, etc, etc. Então, tendo em vista que o contexto é justamente essa discussão artesanal, eu tenho que lidar, no final dos contos, na minha pesquisa, com o problema das artes, e artes é que eu estou usando justamente no sentido, né, dessas técnicas, o artesanato, enfim, a produção, artes produtivas, né, como ele define no Sofista, né, artes produtivas, um, que aparentemente, apesar de ser muito bizarro para nós pensar dessa forma, tem alguma coisa a ver com o nomear, né? A gente não costuma pensar no falar e no nomear como um tipo de arte produtiva, mas enfim, para Platão isso é um ponto vencido, né? É um ponto estabelecido já. Enfim, então é por aí que eu acabo tendo que lidar com isso enfim, como eu vou tentar mostrar aqui, existe uma abundância, na verdade, de exemplos, não é apenas o Crátilo, né, mas uma abundância de exemplos que usam as artes como algum tipo de paradigma, o que é bastante interessante, enfim. Então, vamos lá. Os diálogos de Platão contêm uma abundância de exemplos e analogias que são tirados das mais diversas artes e profissões, desde tecelagem, no Crátilo e no Político, passando pela medicina, no Gorgias, e pela construção de navios, no Filebo. Para um intérprete de Platão, essas analogias permitem algumas interpretações que podemos separar, né, distinguir em duas vias principais. Vai. Então, uma em que a gente tenta ler as analogias, os exemplos, de uma forma interna ao diálogo, né? Então, a gente vai pegar o diálogo e observar qual é a função exata que cumpre essa analogia, esse exemplo, dentro da argumentação que está sendo estabelecida ali naquele diálogo, ou buscar algum tipo de conteúdo filosófico, vamos dizer assim, consistente nos diversos exemplos e instâncias em que aparece a analogia das artes, né? A título de exemplo, podemos perguntar o que se deve fazer com a aparente indicação de que existe uma forma para objetos artificiais que encontramos no Crátilo, na República, no Gorgias também, né? Eu quero tomar um ponto, talvez isso seja um pouco óbvio para mim, mas é porque muitas vezes, quando a gente vai explicar platonismo para outras pessoas, né, professores de filosofia, a gente usa exemplos como a ideia da cadeira, sem perceber que isso é um exemplo extremamente problemático. A gente não sabe se existe uma ideia para cadeira em Platão, né? A gente não sabe se ele admitia. Na verdade, aparentemente, não admitia. Aristóteles, na Metafísica, diz com todas as letras que Platão não admite, ou melhor, os platonistas não admitem ideias para casas e anel, né? E também ele diz em outra passagem que Platão só admite ideias para coisas naturais, né? Enfim, então o exemplo que é tão comum acaba sendo extremamente problemático, né? Mas enfim, por um lado, comentadores como Peter veem nesses exemplos como, ou melhor, leem esses exemplos à luz de um motivo argumentativo, né? Como eu disse, internamente, sem atribuir, portanto, qualquer tipo de compromisso ontológico. Isso talvez seja o mais importante, né? Se você faz isso de só tomar a questão como algo interno, você não precisa, talvez, se comprometer ontologicamente com a existência de ideias para objetos artificiais. Já outros, tomando isso como algo mais substancial, vamos dizer assim, dizem que, de fato, Platão, por exemplo, o Sedley, né, eu falei outros, mas enfim, Sedley, Ademolo, que são comentadores importantes do Crátilo, dizem que sim, Platão devia admitir ideias para casas
até mesmo nomes, né? Ao menos em algum momento do seu desenvolvimento doutrinal. Então, se não foi sempre, né, pelo menos em algum momento, talvez isso tenha passado ou sido admitido por ele, né? Até porque você tem que, de alguma forma, depois conciliar isso com as falas do Aristóteles, né? Então, uma dessas formas seria você dizer, não, ele admitiu aqui, mas depois ele mudou de ideia, tá? Legal, é bem fácil quando você faz isso, né? Mas, enfim, compreender a função real dessas colocações pode conceder muitos benefícios para a interpretação de Platão, uma vez que o próprio filósofo nos diz no diálogo político que ninguém trata da tecelagem, e podemos, eu faço isso, né? Eu pego da tecelagem e expando isso para todas as artes produtivas, né? Ninguém trata da tecelagem apenas pelo prazer de tratar da tecelagem, né? A tecelagem não é um assunto tão interessante assim que você tenha que ficar tratando disso longamente. Falar do tecer cumpre, na verdade, uma função instrutiva, é isso que ele diz no político, pois as verdades mais importantes e mais dignas de reverência não para elas, desculpa, para essas verdades mais importantes e mais dignas de reverências, não existe uma imagem clara ou visível para os homens. E daí eu cito aqui o trecho do político, né? As realidades imateriais, as maiores, as mais belas, só nos podem ser claramente reveladas por meio da razão. Isso é o político 285D. Considero bastante provável que, ao dizer dessas verdades mais importantes, Platão tivesse em mente sua teoria das ideias, indicando que as ideias podem ser aprendidas apenas pela razão, logomonon. No entanto, o filósofo defende que elas podem ser representadas de forma análoga, por meio de coisas visíveis como as artes. Assim, talvez não seja de todo surpreendente que Platão indique em seus diálogos, que as artes possuem algum tipo de fundamento ou origem divina, que é algo que aparece em vários diálogos, na verdade, mas eu vou citar aqui a República, né? Um momento em que ele cita que as artes, as ideias, como as ideias produtivas que eu estava citando, né, de mesa, cadeira, são formadas pelos deuses, né? Existem num nível divino, sei lá. E no trecho do Filebo 16c, que eu trato de citar, porque eu acho bastante interessante, e eu cito aqui, Sócrates. Indicá-lo é fácil. Então, enfim, no Filebo eles estão discutindo ali se a vida boa é a do prazer ou se é a vida do conhecimento. E daí, bom, para a gente responder essa questão, a gente vai ter que encontrar um método. E daí, qual que é o método de fazer isso? E daí Sócrates começa. Indicá-lo é fácil. Difícil, acima de tudo, é percorrê-lo. Foi graças a esse método que se descobriu tudo que diz respeito às artes. E aqui a palavra arte é teknai. Considera o seguinte, daí Protarco diz, pode falar. Até onde eu compreendo, trata-se de uma Até onde eu compreendo, trata-se de uma dádiva dos deuses para os homens, jogada aqui para baixo por intermédio de algum Prometeu, juntamente com um fogo de muito brilho. Os antigos, que eram melhores do que nós e viviam mais perto dos deuses, nos conservaram essa tradição. Tudo o que se diz existir provém do uno e do múltiplo e traz consigo, por natureza, o finito e o infinito. Então, beleza, vou comentar. Com efeito, tudo que diz respeito às artes parece ser indicado como tendo origem no método que distingue o uno do múltiplo. Beleza, então aqui as artes todas são indicadas como tendo uma origem nesse método. Isso é tratado como uma dádiva dos deuses, né? Essa questão da origem divina que eu estava tratando até agora. Servindo assim para comprovar a proximidade análoga entre a operação das diversas artes e ofícios e a disciplina matemática filosófica, né? Contudo, isso não seria, pergunta, né, que tem que surgir imediatamente, isso não é intelectualizar demais o trabalho do artesão? Quer dizer, eu tenho que admitir que o artesão está lá preocupado com o método dialético para depois descobrir como é que pesca, como é que funciona, para descobrir como é que você faz uma vestimenta, como é que funciona isso? E em que sentido, afinal, a filosofia é origem das artes? Né? Todos os artesãos originalmente eram filósofos, é isso que está sendo dito? Nesse trabalho, eu buscarei elucidar a relação entre esta alegada origem divina das artes e o método matemático e dialético, em especial defendendo que o meio pelo qual os homens receberam a dádiva dos deuses, referida no trecho do Filebo, foi por meio do estudo e observação dos astros. Então, esse aí é o meu objetivo, vamos ver se eu consigo convencer vocês. E eu começo com um trecho do Político 274b, que eu creio é bastante ilustrativo, porque estabelece um paralelo muito legal com esse trecho do Filebo que a gente acabou de tratar. Como eu estou tentando mostrar justamente essa abundância de exemplos e momentos em que Platão trata das artes como tendo uma origem divina, né? Então, o estrangeiro diz assim: uma vez privado dos cuidados dos deuses, que os possuía e os mantia sob sua guarda, ele está falando dos homens, tá? Os homens em geral, cercado de animais dos quais a maior parte era naturalmente feroz e que se tornaram desde logo selvagem, agora
selvagens, agora que também eles se viram sem força e sem proteção, os homens se tornaram para presas desses animais. Nos primeiros tempos não tiveram qualquer indústria ou arte, e foi deste momento de grande abandono que os seus alimentos deixaram de vir espontaneamente e que não sabiam ainda procurá-los, porque nenhuma necessidade o havia até então, obrigado a isso que, segundo as antigas tradições, foram dadas pelos deuses lições e ensinamentos indispensáveis, o fogo por Prometeu e as artes por Hefesto, as sementes e plantas por outras divindades. Assim, tudo que da vida humana é feita nasceu desses primeiros passos, quando os homens, como disse, viram-se privados da vigilância divina, devendo conduzir-se a sós e zelar por si mesmos, tal como o cosmos, pois na eternidade do tempo nós o imitamos o cosmos e seguimos alterando entre essas duas maneiras opostas de viver e nascer. Então, acho que isso aqui é incrível porque ele estabelece já várias coisas, né? Primeiro que o trecho trata de antigas tradições, que a gente viu também no Filebo, falando de antigas tradições que falam que os deuses jogaram esse método por meio do Prometeu, etc. E também enfim, conta da necessidade que os homens tiveram de receber dos deuses lições e ensinamentos. Ademais, a sabedoria dos deuses pode ser transmitida por meio de alguns homens especiais. Então, aqui a gente está vendo que sempre tem essa figura também do intermediário, né? O Prometeu, que trouxe os antigos que são mais espertos do que nós, viveram mais próximo dos deuses. Eu cito aqui o trecho, né? Até onde eu compreendo, trata-se de uma dádiva dos deuses para os homens, jogada aqui para baixo por intermediário de algum Prometeu. E, enfim, devemos proceder agora no sentido de entender de que modo. Tá bom, tudo bem, a gente entendeu. Beleza, os deuses aparentemente deram para nós, por meio de algum Prometeu, as artes, mas tá bom, como, né? Como é que foi isso? Os deuses apareceram para Prometeu, começaram a ensinar ele a pescar? Como é que foi esse negócio? Então, qual foi o meio que os deuses concederam aos homens para a instrução? E eu acredito que nós já detemos uma pista muito interessante, porque no trecho que eu citei, né, no finalzinho, ele fala que essa dádiva dos deuses viria, ou melhor, desculpa, por meio de um Prometeu, ok? Mas que no momento final, assim, no momento do ciclo em que os homens se viram privados da direção imediata dos deuses, eles tiveram que aprender essas coisas, e daí foi que veio a instrução de Hefesto nas artes, no Hefesto nas artes e das demais coisas. E daí ele alude a uma relação que existe entre o que seria o cosmos, né? O cosmos não foi só o homem que se viu privado da direção dos deuses, né? Foi o cosmos inteiro. Então, o homem reflete, na verdade, de forma pequena, uma relação macro, né? E ele diz que nós imitamos, né? Existe essa imitação do cosmos. Então, esse primeiro passo aqui já é algo interessante. Existe uma relação, vamos dizer assim, entre microcosmos e macrocosmos, quase como uma coisa meio alquímica, né? Uma relação entre o pequeno e o grande. Isso que criou em nós a necessidade das artes, e daí, justamente por causa disso, nos veio as artes, de alguma forma, pelo cosmos, né? E eu acredito que existe uma resposta a esse problema do meio pelo qual nós recebemos a instrução, que até agora esteve diante dos nossos olhos. Isso aqui é uma piadinha com o Crátilo, né? Porque o Crátilo, como eu disse, faz a relação com as artes, dizendo assim, para onde olha o artesão, para onde ele tem a vista, e essa coisa da vista aparece em outros diálogos, né? Aparece na República, aparece no Gorgias, aparece no Fédon, e os comentadores, claro, apontaram rapidamente que, bom, legal, isso é uma metáfora que aparece em vários diálogos, que ele usa a metáfora da visão, que tem uma relação, esse verbo vlepo, tem uma relação com eidos, né, uma relação do ver com a ideia, né, a ideia tem uma relação de visual, assim, uma metáfora visual, tudo bem, concedo, é evidentemente uma metáfora visual, ok, porém, por que ela funciona? Essa é a pergunta que eu acho que pode indicar uma resposta mais interessante. Por que a metáfora visual funciona? E isso pode esconder justamente o fato de que a visão tem um status especial na filosofia de Platão. A visão não é neutra, assim, como qualquer outro sentido que poderia funcionar. Não, a visão tem um status especial. E aqui eu vou trazer um trechinho aqui do Timeu para ilustrar justamente esse status especial. É o Timeu 47a. Em meu entender, a visão foi gerada como causa de maior utilidade para nós, visto que nenhum dos discursos que temos vindo a fazer sobre o universo poderia ser proferido, sem termos visto os astros, o sol, o céu. Foi de fato por vermos o dia e a noite, os meses, o circuito dos anos, os equinócios, os solstícios, que deu origem ao número, que nos proporcionam a noção de tempo e a investigação sobre a natureza do universo. A partir deles, foi-nos aberto o caminho da filosofia, um bem maior do que qualquer outro que veio
que veio a ser ou possa vir a ser alguma vez. Então, bom, o Timeu, claro, é um diálogo bastante difícil, mas eu quero notar só uma coisa bastante pontual, mas que eu acho que é interessante para o meu ponto, que é o fato de que a visão tem esse status privilegiado, né? Primeira coisa, ela é condição do discurso filosófico, né? Vocês perceberam? Então, é observando os astros que nós formamos o conceito dos números, e a partir daí, vendo os ciclos, vendo e formando esses conceitos, que nos foi possível fazer aceder ao discurso filosófico, e essa é o maior bem que poderia ser dado por meio dos deuses. Então, observa, aqui ele está dizendo como é que os deuses deram pelo menos uma arte, né? um bem para os homens. Ou seja, por meio de um dos sentidos. Observando os astros, nós vimos. Isso aqui é mais interessante do que pode parecer se você leva em consideração que os astros também são deuses. Lembra? O Sol, o Mercúrio, eles também, segundo o discurso do Timeu, são divindades, visíveis, mas são divindades. De modo que é uma forma de você explicar essa possibilidade de que os deuses tenham instruído os homens, certo? Porque meio pela visão. E justamente por causa disso, a metáfora da visão funciona quando ele trata das artes. Mas, enfim, até aqui, talvez seja meio interessante que eu estou fazendo uma relação entre artes, a visão, tal, mas tudo bem. Mas ele não falou de todas as artes, ele falou da filosofia, ele falou do número da filosofia. Eu tô dando um passo a mais, estou estendendo isso às artes. Mas eu quero mostrar como esse passo não é dado somente por Moana, mas que já era algo a ser considerado, pelo menos na antiga academia. Então, eu vou mostrar isso citando agora um texto do Epínomes, que é um diálogo pseudo-platônico, tá? Eu sei que é um diálogo pseudo-platônico, mas que pode ajudar a interpretar o trecho do Timeu que interessa. Então, ele começa assim: qual será, então, essa divindade a que me refiro com tanto respeito? É sem dúvida o céu, a que com toda a justiça, como fazem sem exceção os demônios, os deuses, dirigimos todas as nossas homenagens em especial e as nossas preces. Sem discrepância, todos nós estaremos de acordo em atribuir-lhe a causa dos demais bens que participamos. Olha, observe, os demais bens que participamos. Afirmamos que ele nos deu realmente o número, como a gente viu no Timeu, e continuará dando a quem quer que se disponha a aceitar sua direção. De fato, se alguém quiser fazer uma ideia justa desse modo, que o denomine como lhe aprouver. O mundo, o Olimpo, o céu, mas observe como, variando o seu próprio aspecto e imprimindo nos astros, nele compreendidos toda a espécie de rotação, enseja a todos os seres vivos as estações e o alimento. Logo, é que afirmamos, também nos deu o resto da inteligência com todos os números e demais bens. Então, opa, legal. Agora a gente não falou só da filosofia, viu? Como estendeu um pouco mais, né? A gente falou que os astros nos dão acesso certamente à filosofia, aos números e demais bens. E se a gente continuar no trecho do Epínomes, se a gente continuar a leitura do Epínomes, a gente vai chegar às artes, justamente. Eu quero mostrar isso agora. Na sequência do texto, nos é indicado que sem os números, os homens não teriam acesso à virtude da sabedoria e assim estariam excluídos da felicidade. Isso retoma um tema do Timeu, que é como os deuses têm em vista na produção do homem sempre a perfeição, tornar completo, né? Porque o demiurgo formou até certa medida, só que a obra não estava completa, e agora eu preciso da ajuda dos deuses para completar tudo, porque se o demiurgo tivesse feito tudo, todo mundo seria Deus, né? E daí seria tão perfeito que não daria certo, né? Para existir coisas mais imperfeitas, tem que ter um intermediário ali, então daí ele bota os deuses para trabalhar. Legal. Então não surpreende que, no Epínomes, esse ensejo de aperfeiçoar levou à consideração de que todos os bens são dados aos homens por meio da instrução dos números, inclusive aqueles ligados aos ofícios do artesão. E daí eu cito: todas as demais funções atribuídas aos ofícios em geral, nenhuma absolutamente permanece, ficando todas, sem exceção, excluídas quando se suprime a ciência do número. Opa, do número, pronto. Legal, então, já que já é visto o salto, ele também cita, em um pouquinho mais pra frente, deixa eu ver se eu consigo localizar esse trecho aqui, que eu tô com um papel, mas ele cita também, bom, ele citou aqui, né, todas as funções atribuídas aos ofícios em geral, ou seja, a gente já tem uma indicação aqui que a instrução dos números se estende, né, essa instrução dos deuses nos números se estende não só à filosofia, agora sim também aos ofícios em geral. Talvez de uma forma meio guarda-chuvinha, né? A gente tem os astros, daí ensina os números, daí depois a gente aprende de alguma forma as artes, né? A implicação aqui é que o conhecimento das artes depende intrinsecamente do conhecimento matemático, algo que, apesar de eu ter talvez mostrado no Epínomes, eu quero deixar isso claro de novo, né? Eu não estou tomando Epínomes aqui como sendo a interpretação de Platão. Eu sei que eles têm
vamos dizer assim, objetivos filosóficos diferentes, são textos diferentes, autores diferentes, mas ele é um testemunho, se você quiser, da antiga academia, e é assim que eu o tomo, né? Eu tomo como um testemunho de algo que pode me ajudar a entender um pouquinho melhor aquele texto do Timeu, pelo menos no contexto filosófico em que ele foi escrito, né? E assim, a gente pode ver também essa relação da matemática com as artes por meio de Platão, tanto por causa de um trecho da República que eu, enfim, não estou citando aqui porque eu não quero alongar demais a discussão, quanto um do Filebo, que me interessa um pouquinho mais, que eu vou ler aqui. Então, Sócrates diz: dividamos então em duas classes as denominadas artes, as que acompanham a música e não alcançam muita precisão em suas obras, e as do grupo da arquitetônica muito mais exatas. Um pouquinho antes ele diz, inclusive, que a construção é a arte mais científica que existe. Quer dizer, opa. Então, você vê que a divisão há uma divisão que é feita, né? Uma ideia de artes imitativas, em que ele conta também a aulética, né? Ele conta o tocar o aulo, né, ser um instrumento ali. Então ele diz, isso aí é uma arte imitativa, é de tateio, né, uma arte inferior. E daí você tem as artes exatas, que usam a precisão, a medida, etc. Então você vê que, pelo menos com respeito a essas artes da medida, a gente poderia dizer que, sim, a gente recebe a instrução por meio dos astros. Observando os astros, os homens conheceram os números, e daí, por meio dos números, claro, a gente pode aceder à medida, e é isso que nos libera, vamos dizer assim, a possibilidade das artes, pelo menos das artes da precisão. Mas, beleza, isso aí é bonitinho e tal, mas ainda assim, isso aqui não é intelectualizar demais o trabalho do artesão? Ainda surge essa pergunta, né? A gente não está fazendo o artesão um filósofo, quase um filósofo, um matemático, um negócio assim. E bom, a primeira consideração que tem que ser feita é, de fato, eu acredito que Platão tem em vista, tem em mente, por exemplo, quando ele cita a arte da construção, que foi o paradigma que ele colocou ali, uma, uma uma visão, né, que se toma, por exemplo, a construção grega, ela tem proporções matemáticas precisas, né? E isso aqui é fácil da gente entender, beleza? Os números permitem a gente aceder à ideia de proporção, e daí pela proporção a gente pode construir os templos, por exemplo, por exemplo, as colunas do templo, né, eles são maiores na base, daí diminuem, etc. Legal. Então tem uma proporção exata, que é muito precisa, que você tem que seguir e tal, bonitinho. Mas, claro, isso aí isso aí não fecha muito na questão da matemática, quer dizer, a gente tende a ver essa coisa também como tendo algum aspecto qualitativo. A gente estaria excluindo a qualidade, estaria dando somente conta do aspecto quantitativo, e a resposta é não. Porque se você acompanhou um pouco a argumentação, essa tentação ela é mais moderna do que qualquer coisa, porque Platão indica que os astros, eles causam não só o conhecimento dos números, mas toda a vida é causada pelos astros. Toda a vida inferior, quer dizer, inferior a essa daqui que nós conhecemos, é causada pelos astros. De modo que, veja bem, as colunas do templo que eu citei, elas imitam a proporção das árvores. As árvores são mais grossinhas embaixo e elas afinam para cima, né? E é bem conhecido que há uma imitação das árvores, que as árvores são associadas a certas divindades, e daí, por imitação, feita essa proporção nos templos, né? Então, observa, não é só um elemento, a divisão entre um elemento qualitativo e quantitativo é uma expectativa nossa, mas a realidade é que os astros concedem aos homens um meio pelo qual nós conhecemos tanto os números quanto todas as coisas que participam do número, que são as coisas aqui, por as árvores, por exemplo. E daí podemos retirar disso modelos que instruem o artesão. Então, o artesão ele não tem que ter, claro, o artesão das artes, pelo menos da precisão, ele vai usar régua e compasso. Ele diz isso explicitamente no Filebo. Porém, ele não se restringe a um matemático, ele não é um matemático, no final das contas, mas ele deve observar a proporção que os deuses fornecem como modelos visíveis nas coisas. Então, as árvores, as coisas assim, e daí tirar a partir disso modelos que imitam e permitem uma ascensão. Então, a própria arte se torna um meio, um veículo de ascensão da realidade sensível, que participa da matemática até as realidades abstratas, por exemplo, os números. E nesse sentido, eu termino minha fala com isso, tá? Nesse sentido, aquelas ideias das artes que eu estava tratando inicialmente, né, as ideias do nome, a ideia da construção, etc., etc., não, e a ideia da carda, não precisam ser tomados no nível ontológico acima dos deuses, que seria das ideias, certo? Mas num nível intermediário, se você quiser, que também engloba, se você quiser, assim, o mesmo status ontológico que as realidades matemáticas, né? E aí, essa é mais ou menos um caminho que eu dou no meu doutorado, depois eu vou discutir essa possibilidade dentro do doutorado, mas aqui, por enquanto, fica nisso, né? Então, eu tentei, espero ter sido
talvez um pouquinho convincente, de que é possível fazer essa relação entre a origem das artes enquanto divina, que aparece nesses diversos diálogos, com essa instrução por meio dos astros, né? Os astros que nos instruem nos números e a partir disso possibilitam as artes, pelo menos essas artes de precisão que ele cita no Filebo. É isso, obrigado. Muito bom, Cássio. Parabéns pela exposição, pelo trabalho. Então eu vou apresentar meu trabalho. Bom, meu nome é Edson, sou orientando de doutorado do professor Marcos, professor que organiza a Semana dos Clássicos na FEUSP, e eu estudo Platão. Eu trabalhei sobre o primeiro Alcibiades no mestrado, e agora eu estou estudando a noção de metrética na obra platônica, no corpus platônico, e o trabalho a partir de cinco diálogos. O próprio Alcibiades, que há nele apenas uma ocorrência do termo metrética. Depois estudo a parte final do Protágoras. Em seguida, o político. O político, a partir da segunda metade, apresenta e trabalha bem essa definição. Talvez seja o texto, o diálogo, em que essa definição aparece na sua versão melhor elaborada. Depois passo pelo Filebo bem rapidamente e termino nas leis. Eu tentei aqui suscitar um debate. Eu preparei esse texto só para, assim como o Cássio também, só para essa semana, para essa comunicação. Então, não é nada aprofundado, não será apresentado nada no nível que o Cássio apresentou, que o Cássio conseguiu se aprofundar, conseguiu trazer detalhes importantes. Eu gostei bastante da apresentação dele. Eu vou ler minha apresentação e, em seguida, eu passo para o Emerson, ok? Bom, então, deixa eu pegar meu texto aqui. Na última parte do Protágoras, Sócrates e o sofista de Abdera refletem sobre a força da ciência. Ambos tentam refutar a posição daqueles que sustentam que a ciência pode ser escrava dos desejos. Além de negar o fenômeno da acrasia, aliás, a acrasia não um termo que aparece no Protágoras, mas eu estou chamando isso aqui de acrasia. O filósofo defende que ninguém persegue o mal voluntariamente, mas por ignorância. E aqui a gente reconhece o famoso problema da impotência da vontade. Sócrates nega a força da vontade apoiando-se em uma ciência que ele chama de a arte da medida, metretike tekné. A negação da acrasia no Protágoras se encontra estreitamente relacionado ao intelectualismo socrático. Este, também conhecido como a teoria da virtude-ciência, pode ser formulado da seguinte maneira: se sabemos o que é F, a piedade, por exemplo, seremos necessariamente piedosos. Em outras palavras, o conhecimento do que é uma virtude é condição necessária e suficiente para ser virtuoso. A demonstração dessa tese tem como consequência a eliminação da possibilidade de um conflito moral em nosso íntimo, pois apresenta a razão como única fonte motivadora de nossas escolhas. Muitos comentadores, desde Aristóteles, contestam tal posição de Sócrates. Servíte destaca duas das principais críticas feitas ao intelectualismo socrático. A primeira considera que o filósofo menospreza a importância dos aspectos emotivos, desiderativo e evolutivo do homem, já que ele se preocupa apenas com o intelecto. Já a segunda não acusa Sócrates de subestimar esses aspectos da natureza humana, e sim de nos oferecer uma explicação insuficiente porque intelectualista deles. No entanto, as duas críticas apontam que os argumentos apresentados pelo filósofo parecem não levar em consideração a existência de fenômenos que são considerados corriqueiros, estando, portanto, em inconformidade com a realidade dos fatos. A palavra acrasia não aparece no Protágoras. Em tal diálogo, o fenômeno que é investigado por Sócrates é chamado de ser vencido pelo prazer. Essa expressão aparece pela primeira vez em 352 e. De acordo com o filósofo, a multidão atribui a esse fenômeno
o fato de não serem capazes de fazer o que é melhor, mesmo quando se tem o conhecimento necessário para tal. Cito 353c. Que outra coisa, amigos, entendeis por isso, ser vencido pelos prazeres? Se não for, por exemplo, como nos casos tão frequentes, em vos deixar dominar pelos prazeres da comida, da bebida ou do amor, conscientes de que são práticas nocivas e, apesar disso, vos entregais a elas. Fim da citação. Sócrates demonstra preocupação com as ações realizadas voluntariamente por um indivíduo, as quais, de acordo com esse próprio indivíduo, não teriam como propósito aquilo que é o seu maior interesse. Isso ocorreria na medida em que ele escolheria, entre as diversas possibilidades de ação, uma que não aquela que lhe seria mais proveitosa. De acordo com a multidão, o que motivaria a tomar tal decisão? O fato de ele ser vencido pelo prazer, ou seja, pela expectativa do prazer propiciado por essa outra opção. Tais ações são consideradas nocivas pela própria multidão. Sócrates, por isso, examina a ideia de que o prazer leva as pessoas a fazerem coisas ruins. Se admitir tal ideia, é necessário que se admita também que essas coisas ruins sejam, de alguma maneira, fontes de prazer. O filósofo assevera que, caso perguntássemos à multidão se ela acredita que essas coisas são nocivas por causa do prazer que causam ou por conta das consequências que trazem, ela apontaria a segunda opção, as consequências que trazem. O objetivo de Sócrates aqui é evidenciar que quando a multidão chama uma determinada ação de ruim, isso é porque, de certa maneira, ela entende que seus malefícios são maiores que seus benefícios. Aplica-se, evidentemente, o mesmo raciocínio quando se chama algo de bom. Essas afirmações pressupõem, desse modo, que a avaliação de uma escolha leva em consideração tanto o seu efeito imediato quanto as suas futuras consequências. Cada opção de conduta contém tanto dor quanto prazer, e uma determinada opção é classificada como boa ou má de acordo com a proporção entre dor e prazer que ela contém. Sócrates assevera que, se admitirmos isso, fica claro que a multidão busca o prazer e evita a dor, e que uma ação prazerosa do que prazer. Do mesmo modo que só será considerada boa se resultar em mais prazer do que dor. Dado que para Sócrates o prazer é bom e a dor é má, então não seria possível explicar que alguém faça o mal por ser vencido pelo prazer. Na verdade, o que pode ocorrer é que alguém calcule mal e acabe escolhendo o maior mal em troca do menor bem. O que se chamou ser vencido pelo prazer é, na realidade, um erro de cálculo. O filósofo entende que o erro ocorre nos casos em que um dos termos, o prazer ou a dor, parece maior ou menor do que realmente é. Tal erro está relacionado à força da aparência. Ora, assim como uma mesma coisa parece menor ou maior dependendo da distância que nos separa dela, ou um som chega com maior ou menor intensidade, assim também ocorre com o prazer e com a dor. Sendo assim, o fato de alguém avaliar equivocadamente as opções que tem diante de si acontece porque elas não lhe parecem da maneira como realmente são, levando a mudar de opinião no momento em que constata seu erro. Prazer e dor parecem menores quando distantes e maiores quando próximos. Por isso, de acordo com Sócrates, para regular nossas escolhas, é necessário uma arte que seja capaz de medir o prazer e a dor. E essa arte é a metrética. Tal arte mostraria que a aparência é ineficiente ao nos apontar a verdade, trazendo paz para nossa alma e salvando nossas vidas. Ele diz isso em 357 AB. O problema da ética consiste em calcular de maneira correta o valor relativo dos diferentes prazeres, a fim de se fazer a melhor escolha possível. É o que a ciência metrética permite fazer. Apresentada segundo o modelo da comparação matemática de grandezas e pesos diferentes, ela permitiria o estabelecimento do valor das ações dadas. Assim,
a falha moral pode ser compreendida como uma ignorância. Aqueles que cometem erros quanto à escolha entre os prazeres e as dores se enganam por falta de ciência, e não de toda a ciência, mas da ciência que é a metrética. Isso é apontado em 357d. A argumentação de Sócrates ataca implicitamente a doutrina de Protágoras, segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas. Para as que são, ele é a medida do seu ser. Para as que não são, medida do seu não ser. Como sabemos, essa doutrina é examinada diretamente não no Protágoras, mas no Teteto, no qual o filósofo entende que o sofista, por meio da referida doutrina, afirma a realidade das aparências, ou seja, tal como cada coisa aparece para um determinado indivíduo, assim ela é para esse mesmo indivíduo. No Protágoras, Sócrates destaca a influência nociva que a força das aparências pode ter sobre nossas ações na ausência do saber. A metrética é necessária justamente porque as aparências podem ser falsas, ou seja, porque determinada ação pode parecer boa, porém se revelar nociva para o mesmo indivíduo. Assim, nos referidos diálogos, a metrética é apresentada como contraposta ao relativismo implicado pela doutrina de Protágoras. Apenas a força das aparências é capaz de desviar o indivíduo da melhor ação possível. Sócrates, além de restringir a falta moral a um simples caso de ignorância, ao mostrar que ela não passa de uma falha de cálculo de como buscar o prazer, apresenta o esquema da determinação de nossas escolhas, que não parece dar lugar a nada de passional em nossa existência, parecendo ignorar totalmente as emoções e os sentimentos presentes em nossa vida. Carsten Neuhark defende que o objetivo de Platão no Protágoras não é negar a possibilidade da acrasia, isto é, a tese de que ninguém nunca é vencido por suas paixões, e sim eliminar a consequência necessária da concepção de acrasia, qual seja, o conhecimento moral é inútil, já que não nos previne de fazermos o que é considerado errado. Por outro lado, alguns estudiosos sugerem que o propósito do filósofo seja apenas descartar a possibilidade de pensarmos que nos encontramos numa condição de passividade na determinação de nossas escolhas, nossas ações. E caracterizando um pouco a metrética no contexto do Protágoras, Sócrates diz que a metrética, em primeiro lugar, ao aplicar essa arte, há como consequência uma vida moderada, pois o indivíduo que emprega tal arte é capaz de enxergar para além das aparências e identificar o verdadeiro valor dos prazeres próximos, o que lhe permite evitar a comum atitude de atirar-se ao primeiro objeto de desejo que se apresenta apenas porque é ele prazeroso. Em segundo lugar, a consequência é uma vida sensata ou prudente, pois a metrética evidencia o verdadeiro valor dos prazeres futuros e mostra que a avaliação da qualidade da vida deve tomar esta como um todo e não apenas momentos isolados em que se frui ou se sofre, o que permite ao indivíduo preocupar-se com a busca da satisfação dos prazeres em longo prazo. Em terceiro lugar, por consequência do que foi dito, e levando em consideração que a metrética corrige o erro cometido pela multidão de trocar um mal maior por um bem menor, seria também uma vida mais prazerosa, já que é bem-sucedida em conquistar o maior prazer e evitar a maior dor, pois seu cálculo é feito com o conhecimento da realidade dos prazeres, das dores, e não somente de sua aparência, sendo desse modo também uma vida feliz, já que tomada em seu todo, ela constitui de modo eficiente em uma existência em que o prazer predomina sobre a dor. Por último, seria uma vida virtuosa, visto que o filósofo pensa que a vida virtuosa é a vida mais prazerosa, pois o virtuoso vai em busca do que é melhor, e o melhor é o mais prazeroso. Eu vou pular alguns trechos, porque já está dando praticamente o tempo. Então, vou repassar aqui algumas premissas fundamentais que apareceram nessa breve exposição.
primeiro, 358C, que o ser humano, o homem busca aquilo, o indivíduo busca aquilo que julga ser o melhor para si. Segundo, que a escolha do mal decorre de um erro de avaliação entre prazeres e dores, ou seja, trata-se de um erro de cálculo. Terceiro, prazer e dor são os critérios básicos de valor moral. Aquilo que produz mais prazer no todo do que a dor é bom, o contrário é mal. Para tirar isso de 351C e. Premissa 4. O erro de cálculo é causado pelas aparências. Prazeres e dores se apresentam ao indivíduo sob formas enganosas, especialmente quando são distantes no tempo. Premissa 5. Para julgar corretamente, é necessário dispor de um saber técnico capaz de medir e comparar prazeres e dores. Esse saber técnico é a metrética. Com base nessas premissas, Platão formula as conclusões centrais dessa parte final do diálogo. A má ação é sempre fruto de ignorância e não de fraqueza da vontade. 2. O conhecimento moral consiste em saber calcular o valor relativo de cada prazer e de cada dor, levando em conta suas consequências. Isso está em 356C. E 3. A virtude, portanto, é um tipo de ciência. Aquele que sabe o que é bem, ou o que é o bem, não pode deixar de escolhê-lo. Aqui é a questão do intelectualismo socrático. E aí, tentando fazer uma relação com o tema da semana de estudos clássicos desse ano, o tema é paideia da sabedoria dos antigos da inteligência artificial. Eu fiquei pensando em como que a gente poderia pensar essas questões atuais com base nessa técnica, né, base na metrética. E aí eu penso, Platão nos convida, portanto, a imaginar uma técnica capaz de superar a força das aparências. Uma ciência que mensure prazeres e dores e nos permita escolher sempre o melhor. Isso nos lembra hoje certas promessas feitas pela tecnologia, especialmente pela inteligência artificial. Ora, algoritmos são justamente sistemas de cálculo projetados para tomar decisões com base em dados. Em tese, poderiam medir nossas ações, prever suas consequências e recomendar aquelas que, no fim, nos trarão mais benefícios do que prejuízo. Uma IA alimentada com informações suficientes sobre nossas preferências, padrões de comportamento e estatísticas de resultados poderia indicar as ações mais prazerosas no conjunto da vida. Mas o que Platão nos ajuda a perceber é que essa racionalização técnica da escolha só se sustenta se for acompanhado do conhecimento do que é verdadeiramente bom. Isso exige mais do que dados, exige sabedoria. A metrética, em sua forma ideal, não é apenas um cálculo eficiente, é um saber normativo que julga o valor e não apenas o resultado. Assim, se uma inteligência artificial pode, de fato, ser uma espécie de metrética automatizada, ela só será moralmente útil se estiver guiada por uma concepção verdadeira do bem. Caso contrário, permanecerá prisioneira das aparências, como um homem comum, sem saber medir, se ilude com prazeres efêmeros. Platão, nesse sentido, nos adverte: não basta medir, é preciso saber o que medir e por quê. E talvez essa tarefa ainda pertença à filosofia mais do que à tecnologia da inteligência artificial. Então, essa é a proposta que eu queria trazer para hoje, tentando fazer uma conexão, embora simples, com o tema da Semana de Estudos Clássicos. Obrigado pela atenção de todos. Eu quero agradecer muito, Cássio, eu gostei muito do seu trabalho, de conhecer sua pesquisa, agradecer também o João por estar aqui conosco hoje. Então, agradeço muito, muito obrigado aos dois, e a gente se vê na sequência do evento, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, obrigado.